Shalom Adonai, graça e paz, tudo bom com você? Eu espero que sim, que Deus te abençoe rica e poderosamente. Aquele pedido que eu te faço, se inscreva no nosso canal, aperte o sininho da notificação, dê um like, tá bom? Que Deus te ajude, que Deus te abençoe rica e poderosamente. Hoje vamos falar de uma geração chamada geração Nutella do século 21. Que geração Nutella é essa? É aquela geração que, infelizmente, ela diz que ama a Deus, que adora a Deus, que louva a Deus com seus lábios, mas o seu coração está longe e não consegue e não suporta ouvir uma palavra dura que vem dos altos céus. Uma palavra que chama ela, que confronta ela para o arrependimento e uma nova vida, uma metanoia, uma mudança de pensamento e atitude. Vivemos uma geração que diz que ama a Deus, mas não tem um hábito de oração, não tem um hábito de busca da presença de Deus. Uma geração que gosta muito de louvor, mas pouca palavra. Uma geração que prega muito e vive pouco o que prega. Uma geração que canta louvores lindos, mas sem entender o contexto daquilo que ela está louvando a Deus. É uma geração que, infelizmente, não suporta ouvir a sã doutrina. Paulo, ele falou assim, por apertar a sã doutrina e dar comichões no ouvido, levantarão para si doutores, a qual massageia o seu ego. Ora, hoje nós temos pregações que dizem assim, você pode, você tem que ter, você é filho do rei, você é um príncipe. Só que esqueceram que um príncipe e um filho do rei, ele tem mais deveres do que privilégios, porque ele precisa se doar ao reino a qual ele faz parte. Vivemos uma geração, infelizmente, que começou a se afastar de Deus pelo seu e gosta de viver os seus próprios caminhos, as suas próprias vontades. Uma geração que, quando é confrontada e advertida, ela não suporta ouvir e balança a cabeça dizendo, não é bem assim que Deus quer. Então, é uma geração que estamos vivendo em pleno século 21. Vamos lá. Nós estamos vivendo uma geração a qual, das tribunas do púlpito, foram proibidas falar as palavras inferno e pecado. Né? É uma geração que diz que Deus é bom, que Deus te ama. Uma geração que diz que Deus jamais poderia jogar os seus filhos no inferno, mas esquecendo que Deus é amor, mas também é justiça, e o salmista vai dizer que a base do trono de Deus é juízo e misericórdia. Se você tirar a misericórdia, sobra o juízo. Uma geração que menospreza os fundamentos dos apóstolos, a qual deram as suas vidas e derramaram o seu sangue em prol do evangelho. Uma geração que se diz do apostolado, mas não sabe a base, a raiz e o fundamento da igreja primitiva. É uma geração a qual nós estamos vendo que prega muito, mas não vive o que prega. Você está entendendo? Porque quer influenciar vidas, mas a sua vida não foi mudada, não vive uma metanoia, uma mudança de pensamento. Uma geração que quer sarar, mas está cheia de band-aids e atadura, e debaixo dessas ataduras, feridas e chagas que estão abertas e precisam ser fechadas. É uma geração que diz que vai morar no céu, mas está andando para caminhos diferentes daquilo que o Evangelho nos aponta. É uma geração que menospreza os antigos e dá ouvido a pessoas que não têm experiência nenhuma de vida ou de Evangelho. Porque o Evangelho não é chegar e dizer,
eu conquistei um carro, eu conquistei uma casa boa, eu tenho uma igreja enorme. Isso não é evangelho. Isso é consequências de trabalho que a vida propõe. O evangelho é aquilo que Paulo, ele citou, que ele tem as marcas de Cristo e ninguém vai me deter porque eu levo no meu corpo a marca de Cristo. Paulo, ele estava dizendo que ele sofreu pelo evangelho. Agora vivemos uma geração que, quando as coisas apertam, eles se afastam da igreja porque as coisas apertou um pouco. Ou se ele sofre perseguição, calúnia, afronta, ele quer deixar logo a sua carteirinha de membro na mesa do pastor. É uma geração a qual nós estamos, infelizmente, vivendo uma geração fraca, porque nós entendemos que as gerações mais antigas, elas não tinham tanto conhecimento a qual a geração nova ela possui, mas a geração antiga tinha mais resistência e enfrentou diversas privações, diversas açoites, diversas calúnias e perseguições. Hoje, nós fazemos parte de uma geração que não tem tanta perseguição, mas acabou aos poucos se apostatando da fé. Como Paulo fala aos Gálatas, que naufragou na fé, né? Homens que vivem, mas está morto. É muito lindo você ver um jovem, uma criança, ou quem for, pregando numa tribuna. Show, é 10, é lindo. Mas só homens e mulheres de Deus, bem que você vai concordar com o que eu estou falando. Se você não concordar, tudo bem, é um direito seu. Só homens e mulheres de Deus suportam o que tem por trás dos bastidores de uma tribuna. Uma tribuna é linda, você coloca uma pessoa para pregar lá, ela vem com um sermão pronto, um sermão já guardado, já lá e prega, emociona vidas, né? Pessoas choram e tudo, mas só os verdadeiros homens e mulheres de Deus sabem o que acontece por detrás dos bastidores, né? Então nós vivemos uma geração que ela menospreza o conselho dos mais velhos, entendeu? E vai pelaquilo que dá certo e não pelaquilo que é certo. Uma geração que não suporta ouvir um não, mas que tem que ser de acordo como ela quer e da maneira que quer. Uma geração que diz que ama a Deus, mas não respeita e obedece os seus líderes. É uma geração que diz que é cheia do Espírito Santo, mas os frutos que o Espírito produz não aparecem na vida delas. Então é uma geração que precisa conhecer mais a Deus. Lucas capítulo 5 vai dizer que quando Jesus estava pregando à beira da praia e vindo 2 barquinhos de longe, porque a multidão apertava Jesus, ele pede para entrar no barco de Pedro, Simão, e depois da pregação, diz o texto que Jesus pede para Pedro voltar ao mar alto e lançar a rede. Pedro, ele faz aquele discurso dizendo que tinha trabalhado a noite inteira e não tinha pegado nada. Pedro conhecia João, mas Pedro não conhecia Jesus. Existem muitas pessoas que conhecem os seus líderes, mas não conhecem a Jesus. Pedro, ele sabia que João era um profeta, mas ele não sabia que Jesus estava acima de João e ele era acima de profeta, ele era rei dos reis e senhor dos senhores. Quando ele manda Pedro voltar ao mar alto e Pedro retorna diz o texto, com 153 peixes grandes, Pedro pede para que Jesus se afastasse dele porque ele era pecador. É uma geração que aceita as bênçãos de Deus, mas se afasta dos compromissos. Então nós entendemos que essa geração a qual nós vivemos,
ela tem as suas qualidades e os seus defeitos. Sabemos que tem muitos jovens fervorosos na fé, cheios do Espírito Santo, mas infelizmente há muitos misturados nessa geração que querem adorar a Deus sem conhecê-lo. Jesus, quando ele esteve com a mulher samaritana, ele falou uma frase que me impactou muito. Ele falou assim: vocês adoram aquilo que vocês não sabem. Porque adoração, adorar a Deus, ele é tão complexo, ele é tão